Boa noite, mais um podcast Conversando com Elas. Hoje a gente tem o imenso prazer de trazer uma pessoa muito especial, uma mulher guerreira. Ela estava contando a vida dela, particular, né, para mim, e ela vai também contar para vocês e vocês vão ficar surpreendidos com toda a história dela. Eu conheci ela num café, e fiquei encantada por ela e disse para ela, olha, você é obrigada a ir no meu podcast. Eu não aceito não. Então, ela, como eu disse que eu não aceito não, ela disse, não tem como dizer não. E temos o prazer de receber a TT. Chamamos ela de TT porque ela adora ser chamada de TT. Então, é um prazer te receber aqui no podcast Conversando com Elas, TT. Oi, tudo bem? Boa noite. É um prazer estar aqui. Né? É sempre muito bom quando a gente tem uma oportunidade de estar falando sobre o que eu vim falar. E quero te agradecer, realmente a gente se encontrou num café e que venham muitos cafés aí pela frente, né? Esse dia até eu li, né? Porque a gente às vezes precisa só de um café com uma amiga. Eu li também assim, teve a Marli, que estava lá junto com nós, ela botou, às vezes a gente precisa de um café, é fé com fé, né? Ah, legal. Achei muito legal. Isso. Eu sou a Zélia, né? Gosto mesmo de ser chamada de TT, é um apelido carinhoso. E sou bem mais conhecida como TT. Acaba sendo Zélia, você mais formalidade, né? Mas é isso aí, sou TT, sou de Gaspar. É um prazer estar aqui. Ô, TT, assim, ó, quando a gente fica brava com o filho, a gente, tipo assim, Vitória Fernanda, o caldo entornou, né? Então, quando te chama Zélia, opa, a situação tá... É sério. Aí, quando é TT, já é mais light. É mais light, é que o negócio vai ficar leve. Quando é TT, é mais aconchegante, mais amigos, né? E Zélia realmente é mais profissional. Então, TT, o que você faz no teu dia a dia? Qual é a tua profissão? Qual é a tua escolaridade? Vamos lá, né? Primeiramente, o que eu faço, né? Começando é ser mãe, né? Começando a ser mãe, ser dona de casa. Tudo a gente aprende dentro de casa, né? Seja, como eu sempre diz isso, né? Vem de casa, né? É na escola. E para ser quem eu sou hoje, é de dentro da minha casa, né? Eu tenho 2 filhos. O Daniel, de 13 anos, um autista não verbal. Uma menina de 5 anos que me trouxe um outro mundo, né? Falando, me tirando expectativas de ouvir um filho chamar de mãe. Então, eu tive que esperar quase 10 anos, 8 anos para ouvir depois uma criança me chamar de mãe. E eu estudei, depois disso, me formei cabeleireira, fui costureira, daí por causa do meu filho ninguém conseguiu cortar o cabelo, fui lá, fiz curso, me formei cabeleireira, depois na dificuldade da alfabetização fui lá, comecei o curso de faculdade de educação especial. Ai, que legal. E ele me proporcionou várias portas, né, aprender cada vez mais. Hoje sou presidente da AMA de Gaspar por ele, para tentar sempre coisas melhores para o mundo, para ele, para pessoas como ele. Então, tudo foi... tu fosse fazer cabeleireira, ser cabeleireira devido à dificuldade que tu te encontrasse para cortar o cabelo do teu filho, é isso? Isso. E daí depois participa da AMA para poder abrir caminho para as pessoas que também são autistas. E fui fazer a faculdade de educação especial para tentar ajudar a alfabetizar ele também. E daí, quando surgiu a vaga da oportunidade de ser presidente da AMA, sempre tive desde o primeiro dia junto do outro presidente. E quando não tinha ninguém para pegar, eu falei, não... Fechar não pode, vamos lá, vamos abraçar essa causa, vamos continuar. Porque é uma causa muito nobre, né? Hoje ela é uma coisa bem relatada por todo mundo, né? Isso. Antigamente a gente não sabia o que era um autista, né? Era bem complicado. Talvez até a gente, né? Sei lá, de qualquer motivo a gente era, mas não se falava disso, né? Muitas pessoas passaram por nós sem diagnóstico, né? Hoje ainda encontramos pessoas com diagnóstico ali pelos 40 anos de idade, 30, 40 anos, se encontrando muitas vezes porque tem um neto, muitas vezes porque tem um filho, acaba se encontrando dentro do espectro autista, dentro do diagnóstico. Nossa, eu era assim, eu fui assim, e vão atrás, e vão ver, e muitos adultos diziam, gente, eu não me encaixava na escola, eu sofria bullying, e passou por uma vida às vezes depressiva, com vontades até mesmo de suicídio, e não se encaixava na sociedade. Vão ver hoje, tem o diagnóstico fechado de autismo. Olha só.
Muita gente encontra isso, muito. Não é só crianças, não é só adolescentes. A gente vê um foco muito grande hoje nas crianças, né? Se você for perceber, né? Isso, exatamente. Mas existe um índice muito grande de adultos com autismo conseguindo o diagnóstico tardio. E muitas vezes não consegue se manter num casamento, muitas vezes não consegue se manter num trabalho, se isolam, às vezes só consegue trabalhar se for em casa, ou se virar patrão para mandar sozinho. E às vezes tem um grau de diagnóstico de autismo muito grande. Como é que a gente pode perceber que tem isso? Existe uma escala, né? Existe uma tabela, né? Não quero aqui falar algumas coisas erradas, mas existe uma tabela, né? Alguns pontos mais fortes de características, né? Não consegue se socializar, é ponto de um fator muito grande. Os que são mais visíveis, que no caso do meu filho, que é severo, considerado severo, uns não falam, outros não conseguem ficar onde tem barulho, mas isso não é para todos. Sim, cada caso é um caso. Hoje o meu filho, não sendo verbal, fica no local de barulho. A minha filha, sendo verbal, já não fica no local de barulho. Então, é uma coisa muito similar. Mas o que a gente consegue diagnosticar de verdade, tem autistas que trabalham, se incluem na sociedade, mas não gosta que toca, não gosta que abraça, não sabe demonstrar sentimentos. Quando uma pessoa faz algo carinhoso, às vezes não consegue retribuir, não junta amigos de forma alguma, passa por uma faculdade, não faz amizade, passa por trabalho, não se junta com ninguém, trabalha sozinho, né? Se botar alguém para trabalhar em grupo, não desenvolve. Então, são características, são algumas características. E aí você é presidente da AMA? Da AMA de Gaspar. Hoje. Onde é que é a sede deles? Eles têm sede própria ou não? Temos um espaço que não é muito grande, a gente está realmente correndo atrás para conseguir ampliar isso, para conseguir alcançar a demanda, né, começar com os atendimentos. O nosso espaço fica na Santa Terezinha, na rua Jacob Junques, 186, anexo à escola Zenaide. E lá vocês fazem, as pessoas vão até vocês, como é que funciona? Todos que trabalham, principalmente, já são trabalho voluntário, nenhum deles é remunerado, né? Pessoas que estão na frente, mas os pais nos procuram, a gente acaba dando direcionamento, porque quando o pai recebe esse diagnóstico, perde o chão. Sabe, eu sempre, por mais que talvez seja duro o que eu vou falar, eu sempre digo, a gente planeja toda uma gravidez, né? Sim. Feita quarto, projeto. Querendo ou não, a gente tá grávida, a gente já projeta a criança lá no primeiro ano da escola. Exatamente. Né? E quando a gente recebe... assim, quer dizer, né? A gente pode dizer perfeito, não é perfeito, né? A gente quer dizer que... Mas existe um padrão de sociedade. E a gente já se encaixa naquilo, se prepara para aquele padrão. E quando a gente... muitos pais recebem o diagnóstico com uma criança com 2 anos. No meu caso foi um pouco antes, mas eu sempre digo, você pega todos aqueles sonhos, coloca numa caixinha, junto com aquele filho que você projetou, e você enterra no seu próprio quintal. E você olha para aquela outra criança que te disser, seu filho tem autismo, você diz o que eu faço agora. É a mesma coisa que tu começou o podcast dizendo que você demorou tanto tempo para escutar a palavra mãe, né? Isso. E todas as expectativas, porque a gente cria muita expectativa ao longo de um período da gravidez, né? Todas aquelas expectativas, elas são desfeitas e você não sabe direito, querendo ou não vem manual nem para ser mãe, imagina para ser uma mãe com uma criança que precisa de muito autoajuda. Então a AMA faz esse papel. A AMA vai auxilia. Ali, porque na época que eu tive o diagnóstico, há 13 anos atrás, 12, né? Meu filho não tinha 2 anos, mas vamos contar 10 anos atrás, eu olhei e disse, e agora? Estou sozinha? Porque não se falava de autismo. Sim. E mesmo que a gente fale muito de autismo, quando um pai recebe o diagnóstico, ele ainda se sente sozinho. Ele ainda se sente perdido e ele ainda fica com medo. E agora, como é que... não só como você vai lidar, mas sim, de certa pessoa já pensa assim, como meu filho vai ser aceito na sociedade? Isso. Né? E aí a AMA faz esse papel. Né? A AMA, graças a Deus, existe. Umas têm atendimento qualificado já, a nossa ainda não tem, espero que venhamos a ter, mas a gente está ali, a gente abraça o pai, a gente diz, você não está sozinha, vem estar com a gente. Isso é importante. A gente vai trazendo pais que já se desligaram da sociedade, a gente faz festa de inclusão entre nós mesmos, onde o pai se sente bem, porque o meu filho, por exemplo, ele não tem nenhuma aparência, mas ele tem coisas que ele faz que talvez outras pessoas se vergonhariam. Então a gente deixa ele fazer e os outros pais vão vendo, vão se sentindo acolhidos. Mas o dela faz, o meu também pode fazer, e eu tenho que entender isso. Então, tu quer dizer que é o mundo de vocês?
Nesse momento, todos que estão ali, se a criança berrar, se a criança se jogar no chão ou bater a cabeça, ninguém vai ficar olhando e julgando. Isso. O julgamento não vai vir. Só vai entender o ato que ela fez. Eu particularmente sofri muito com isso, me isolei por muito tempo, porque quando meu filho fazia coisas que não são normais, né, atitudes que chamavam a atenção dos outros e faziam com que as pessoas tenham curiosidade, não é por maldade que o ser humano faz isso. Hoje eu entendo, hoje eu respeito, na época eu não entendia, eu não estava preparada, né, e eles olham por curiosidade, olham para ajudar, mas tem aqueles que não aguentam, né, falam, criança mal educada, que criança, e não é. É porque ele tem autismo. Mas dói para um pai, porque ele não quer ouvir isso. Né? Ele quer ser acolhido, quer ser aceito igual todo mundo. E isso é um processo. Isso é um processo a longo prazo. Eu sei porque eu passei, eu sei porque eu me isolei, tive depressão, como muitas outras mães têm, mas aprendi com o tempo, porque é uma aceitação dos pais, mas cada um tem o seu tempo de aceitação. E olha o papel lindo que a AMA faz, né? Porque ela resgata esses pais que estão às vezes com depressão, né? Não querem mais sair para a sociedade, não querem ir numa festa, nem festa de família, né? Nem festa de família, porque ali tem um auto-julgamento. É o que a gente não espera, é como dizem, né? A pedra que vem de longe, ela perde a força e quando atinge já não dói. Mas quem joga aquela pedra que está bem pertinho, que você não quer, você quer que aquela pessoa te aceite, te apoie, te acolhe, e eles acabam fazendo um julgamento, né? Eu mesma fui muito julgada, muito, e a gente não quer. E daí a gente acaba não indo mais em festa de família, a gente acaba não participando mais. Então a AMA faz esse papel. Esse é o primeiro passo da associação, porque não adianta a gente só acolher a criança, dar atendimento para a criança. Porque se os pais não estiverem bem, eles são o alicerce da casa. Né? Então, o autista, gente, eles são incríveis, eles são sensíveis, eles conseguem sentir que os pais não estão bem. Eles sentem no rosto, eles sentem no respirar dos pais. Então, se os pais não estiverem alguém que acolhe, eles vão acabar passando toda essa insegurança, esse medo para as próprias crianças. Então, o atendimento clínico acaba ficando muito mais extenso para o recurso e retorno na vida daquela criança, se os pais também não estiverem acolhidos. Tu quer dizer que a sensibilidade dos autistas é evoluída, é isso? Muito avançada, muito sensível em todos os termos. Eles têm, né? O autista ele consegue sentir o cheiro de muitas coisas que a gente não sente muito mais forte. Né? Um perfume, por exemplo, ele pode ficar incomodado com o perfume. E ele fica ali irritado e eles têm as crises deles, que são crises agressivas. Então, eles conseguem ver através de uma pessoa quando ela está ansiosa, quando ela está triste. Eu sei porque eu também vivi muito isso no meu filho, né? Eu passava isso muito para ele. Então, assim, é um caminho longo, muito longo. Então, até mesmo quando começa a ir para a escola, a mãe está muito ansiosa e ela passa isso para a criança. E aí, os professores têm dificuldade de desenvolvimento. A ansiedade da mãe, do pai, a gente fala mãe, né? Então, dos pais, casal. Né? Dos pais, a aceitação da criança lá dentro, né? Apesar que quando eles vão, eles já escrevem, já tem um relatório dizendo o grau de autismo, tudo, mas os amigos, né, ao redor. A preocupação dos pais muitas vezes é o desenvolvimento e é eles serem aceitos por outras crianças. Autoproteção, no fim, que causa toda essa ansiedade, né? O autista, ele tem, vamos supor, ele tem uma professora especial dentro da sala para ele ou não? Então, hoje em dia a gente já tem muitas barreiras quanto a isso. Por quê? Porque a demanda está muito grande. Então, entendi. O município, o estado, eles não estão mais dando conta de ter tantos professores para tantas crianças. Porque há anos atrás a gente tinha uma criança por turma. Hoje a gente tem 3, 4. Então, depende do grau de autismo. Se for um grau que dá apenas para auxiliar, eles colocam um profissional para sala de aula, junto com a professora regente. Vamos supor, um caso de uma criança com grau severo, ela precisa de um suporte constantemente. E daí você imagina, um suporte constantemente para essa, um suporte constantemente para outra. Então a gente vai ter mais professores do que aluno em sala de aula e realmente não comporta. Então também isso vai muito realmente de casa. A gente vê às vezes um pai, não julgando, mas que ele entende que o filho dele tem o direito
mas às vezes a criança não precisa. Hoje eu mesma falei para a professora, né? Falei, dá para ver que a minha filha é autista, né? Fiz a inscrição, só amenizando a situação, para responder a sua pergunta. E eu falei, ela falou, mãe, já traz o papel para a gente, já pediu o professor. Eu falei, não quer que primeiro avaliar ver se ela precisa? Entendi. Nem conhecer a criança, mas ela tem o direito, mas será que a minha filha não tem a chance de tentar seguir os amiguinhos, copiar os amiguinhos e ver se ela consegue? Mãe, não tá dando, mãe, ela realmente precisa constantemente de alguém do lado, então vamos atrás. Então eu acho que todos, tanto a escola quanto os pais, têm que fazer essa consciência. A minha vontade é que realmente ela não precise, que ela consiga vencer a barreira de achar que sempre vai ter alguém do lado dela, porque isso também acaba afastando ela em sala de aula. É isso que eu ia te perguntar, talvez de ter um professor só para ela se sente excluída? Acaba taxando aquela criança. E o professor achava que aquela criança é dela, mas não é dela. A criança ainda é do grupo. Então, é uma conversa que vai longe. Tem professores que dizem assim, eu tenho 22 alunos e um autista. Não, você tem 23 alunos. Entendi. Então, tem que cuidar com isso. Tem que cuidar muito. Porque ela não vai passar no quadro uma matéria diferente. Matéria é igual, só que aquela pessoa vai ter uma orientação diferente com o orientador dela, é isso? O certo é desse profissional é ver se aquela criança conseguiu entender como foi passado e talvez ajudar ela a entender melhor. Mas o conteúdo tem que ser o mesmo. Não pode, né? Não é o grau da criança com autismo severo, que é o meu filho. Sim, é uma adaptação. Agora, esses crianças que têm o grau mais leve, eu acho que tem que estudar cada um. Né? Não quero generalizar. Aqui cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso a ser estudado. Isso é o ponto de vista. Para muitos pais, ter um professor a mais para o seu filho traz segurança. Traz, exatamente. Mas a gente tem que ver se aquela criança não vai ser prejudicada. Então é delicado. Isso é muito delicado de ser falado. Muito delicado. Até mesmo na hora da recriação, né? Ele provável que deve de ficar mais com o orientador dele, ou ele sai a brincar com as outras crianças. O certo é dar o espaço, depende de cada criança, né? Cada limitação, né? Porque até a gente tem autismos aí que eles têm alta habilidade, tem alguns que eles têm uma capacidade imensa acima de outros, então tem que ver se esse professor realmente vai conseguir dar esse suporte. Agora, na recriação ali, até na educação física, esse professor tem que sempre estar tentando incluir. E não é sempre isso acontece. Até pela falta de capacitação, às vezes esses professores eles não conseguem ter todo o material que precisa também para estar tendo acesso a essa criança. Então é uma extensa como tu falou, né? Que acontece que hoje tem uma gama muito grande disso, né? Então as pessoas ficam até meio... Só que eu vejo muita gente se especializando nessa área. E eu fico feliz com isso, sabe? A gente tem uma aqui que eu conheço ela bem, né? A Ana. Ela fala com muito amor dos autistas, sabe? E a gente veja que ela faz por amor, sabe? É a mesma coisa falando contigo. Por que eu te convidei, Tetê? Porque quando a gente sentou lá naquela mesa e tomamos o café, tu se apresentou e tu já falou da AMA. Aí eu pensei, se ela já tocou na AMA é porque ela gosta do que ela faz. Sim. Então vamos trazer ela para fazer uma entrevista, né? Hoje eu estava vendo um vídeo e eu chorei que nem rapaz pequeno, até se eu falar eu me emociono. E eu fiquei pensando como as coisas acontecem na vida da gente, né? Talvez a gente se coloca na brecha, às vezes, para fazer algo, e quem está de fora, às vezes, gosta de cobrar. Você podia fazer mais, você podia fazer mais. Mas lá dentro do coração da gente, o amor é tão grande, com vontade de fazer, mas sabemos que cada passo tem que ter cautela, né? Não adianta a gente querer dar um passo se a gente não tem como sustentar. Sim. Então, eu cuido muito com isso. E para muitas pessoas, às vezes, eles pensam, mas ela podia ser uma presidente mais. Mas quando eu quero eu quero mais com segurança. Mas eu tenho um amor muito grande por querer ver funcionar, querer ver acontecer com os pais e com as pessoas com autismo. E a minha preocupação hoje, vendo meu filho com 13 anos, é um olhar delicado realmente para os adolescentes, jovens, que não têm muito acolhimento. Sim. Me preocupo muito com eles, tenho um amor muito grande e, se Deus quiser, a gente consegue aí dar uma alavancada e achar eles, porque uma pessoa tinha falado uma vez para mim que quando eles ficam jovens, eles ficam meio que invisíveis. É doloroso. Eu não tinha visto isso, mas meu filho está com 13 anos. É porque teu filho está crescendo e tu estás evoluindo conforme ele está indo. Então, a gente vê que até os 6 anos tem trabalho de desenvolvimento, dos 6 aos 8, 10 tem trabalho de desenvolvimento, mas quando eles passam dos 15...
Fica meio repetitivo, fica meio infantilizado. Então a gente precisa realmente, a sociedade, o país, o mundo, o Brasil, sei lá, acordar para esses jovens autistas. Ô Tetê, tu podes relatar alguns momentos da tua vida, se tu quiseres, né? Fica a teu critério, da tua vida dentro de casa com o teu filho. Primeiro com o teu filho, só. Então, para as pessoas até saber, entendeu? Sabe por quê, Tetê? Assim, ó, às vezes tu olha, como você disse, teu filho não dá a dizer que é, mas se você relatar, a gente vai ver a tua realidade. Então, para ver, até mesmo para não dizer assim, ó, meu Deus, que criança mais mal educada. Então, antes de chegar a pronunciar isso, primeiro saiba como que é, né? Então, até o vídeo que eu vi era relacionado a isso, né? Por exemplo, o meu filho, ele tem 13 anos e ele dá 2 de mim. Ele é muito grande, ele é enorme. Realmente, eles são grandão, as crianças com autismo. Para dar 2 de ti, não precisa muito. Boa. Mas, todo mundo diz isso. Mas brincadeira, só para descontrair. Legal. Mas todo mundo diz isso. Mas ele é grandão. E daí, assim, ó, a gente tem que... Ele é um menino grande e, assim, ele não tem a menor noção de malícia de nada. Como eu estava mencionando antes, né? Ele precisa de ajuda para tomar banho, né? Ele precisa de ajuda para fazer higiene, escovar os dentes, por exemplo. É uma coisa que parece tão simples. A gente tem que ir lá e fazer. Tem que abrir a boca dele, muitas vezes tem que estar ajudando com a mão, para ser mais específico, não é só abrir. Você tem que fazer o gesto de abrir, para ele olhar para você, para ele abrir a dele, para você às vezes segurar com a mão e escovar. E quando você entrega a escova para ele, pedindo, faz o mesmo movimento, você pega uma escova na frente dele, faz, ele não faz. Sabe? Outra coisa, às vezes você vai lá e diz, filho, pega o sabonete e se lava, porque toda mãe, o que ela mais quer numa criança de um nível severo, é que ele tenha total autonomia. Porque sabemos que nós não vamos durar para sempre. E outras pessoas que nos veem de fora dizem, mas ele é assim porque você não faz. Não, é todo dia, para que talvez um dia você veja ele fazer uma de 5 coisas que você faz, você veja ele fazer uma. E daí você vibra como se tivesse ganhado um troféu, assim, o melhor troféu da vida é quando ele consegue. Então, seria a mesma sensação de quando a mãe veja um filho dar o primeiro passo. É a mesma coisa, toda vez que a gente consegue um avanço. E esse avanço, às vezes, passa tão despercebido para alguma outra mãe que tem um filho atípico. Atípico que a gente diz, né, que não tem o autismo. Então, assim, como eu estava mencionando, às vezes eu peço assim, Daniel, vai lá, tira esse pijama. É a mesma coisa que eu não falar. Ele precisa de gestos e ele às vezes até de um toque. Então eu vou lá, puxo o pijama de baixo e digo, vai lá trocar o pijama. E ele vai. Só que, como eu digo, às vezes na escola, o tempo dele é muito diferente de outra pessoa. Às vezes aquilo já levou 15 minutos ou 20. Aí ele volta com o pijama assim, penduradinho no ombro, só de cuecão, dentro de casa, entendeu? Então, ele é bem grandão, e daí a gente olha assim, ele tá ali de cuecão ainda, eu faço de conta que não vejo. Como se aquilo fosse uma coisa normal para ele. E às vezes ele se faz que ele não consegue. E eu deixo ele colocar a bermuda, e ele dá o jeito dele e vem com a bermuda. E mesmo se ele colocar errado, eu não vou lá corrigir, porque ele conseguiu fazer do jeito dele. Entendi. E outras coisas, ele gosta muito de suco. E ele sempre pedia pra gente fazer. E eu abro o pacote e entrego para ele, deixo ele fazer toda a função. Achar a jarra, colocar o suco, abrir a torneira, colocar a água, parar para ele saber que ele tem um nível de água. Então, tudo isso é muito importante para ele. Sequência passo a passo. Mas isso talvez leve um ano para hoje ele fazer. Então, quer dizer, tu tem que estar constantemente de olho nele, é isso? Sim, ele não tem a menor noção de perigo. O lugar onde eu moro é um lugar que, tipo, semana passada teve cobra, ele não tem noção. Eu tenho que estar sempre cuidando para ver se não tem bicho por perto. Eu não posso deixar ele sozinho nem um minuto, para nada. Ele precisa de mim constantemente. Hoje eu não exerço nenhuma das minhas profissões, porque eu fico com ele basicamente tempo integral. Assim, ele não deixa ele sozinho. Eu cuido dele diariamente, assim, é um bebê gigante, eu digo, né? Uma criança de 2 anos para 13, num corpo de 13, assim, né? Tipo uma criança que começou a dar os passos, porque ele anda, né? Então, a criancinha, o bebezinho começou a dar os passos, a mãe tem que estar toda a vida atrás para não cair, para isso, para aquilo, para aquilo. Então, é a mesma coisa. Ele pede
Para tudo. Se tem um bolo, ele pede para você cortar. Se tem comida, ele pede para você botar no prato. Mas comer sozinho, ele come? Ele come sozinho. Hoje ele come sozinho, graças a Deus. Hoje, porque demorou? Foi longo para ele comer. Mas eu dou graças a Deus de ver o meu filho conseguir comer sozinho. Olha só. E ele foi uma criança, o autismo, ele é muito seletivo. Às vezes só come isso ou só come aquilo. Meu filho teve uma fase da vida dele que ele só comia um tipo de comida. E hoje, graças a Deus, eu nunca forcei, nunca insisti, mas hoje o Daniel venceu muitas barreiras. Ele come de tudo. Quando a gente compra uma pizza, ele vai comer, ele come. Que legal. E é bom ver ele ser curioso e avançar, sabe? Então, o autista é capaz, todo autista é capaz. E olha a felicidade de vocês de ver ele comer junto com vocês, porque não comia antes. Não comia. Uma coisa tão simples, né? Sim, o autista ele tem muito tipo... Não pode misturar comida, às vezes o arroz tem que ser de um lado, às vezes a cenoura tem que ser do outro. Quando comem cenoura, né? Às vezes tem criança que só come arroz com farinha. O meu, por exemplo, comeu por muito tempo só arroz e carne moída. Por muito tempo. Quando ele era menor, ele só comia hambúrguer ou batata. Então, assim, hoje, quando eu vejo ele comer algo que eu penso, ele não vai comer. Eu cheguei e tinha um brigadeiro. Aquilo é mole, né? Por causa da consistência, tem autista que não come. Tem autista que não come até se tu trocar o prato dele. Meu Deus. Teve uma que eles fizeram uma rede para pedir um prato porque a mulher quebrou o prato. É verdade, eu lembro. Ele não come, gente. Não é a mãe que está educando errado. Isso é do autista. E aí, então, a minha filha, às vezes, se ela chega, a primeira coisa que ela pede é botar um pijama. E aí, se eu não tiver um pijama, né? Ela já fala, mãe, quer botar roupa de dormir, né? Então, ela chega o quê? Da escola, isso? De qualquer lugar. Se a gente tiver numa festa, chegar, ela já quer tomar um banho e ela botar roupa de pijama. Mas ela toma banho sozinha? Não. Ela tem 5 aninhos, né? Ainda tá no processo. Mas eu tô ali, né? Já adiantando. Pra ver se ela faz o que ela puder fazer sozinha. Então, é muito do autismo. Tem algumas coisas que é deles. Tem coisas que a gente consegue fazer com que eles entendam. O meu filho, depois que ele cresceu e conseguiu entender o mundo ao redor dele, ele foi acalmando. Hoje a gente consegue ir em vários lugares que eu deixei de ir por muito tempo. Então eu esperei o tempo dele. Hoje, no tempo dele, a gente consegue fazer muita coisa. A gente voltou para a sociedade, né? Só que eu precisei ser sarada. Tá? Vou ser bem franca, os pais, por isso que eu estou falando, quando eu digo pais, ou a mãe tem uma resistência maior, ou o pai tem uma resistência maior, mas precisa ser sarado. Eu entendi que a minha vida, o meu mundo nunca seria igual ao da minha vizinha. E eu aceitei isso. Beleza. Quando eu puder estar lá, eu estarei. Eu sempre falo, eu falei numa outra local, que eu falei, tinha aniversários que a gente chegava quando já estavam comendo. Porque se a gente chegasse antes, a gente ia embora sem comer. Muitas vezes. Muitas vezes a gente chegava e a gente queria participar. Vamos chegar cedo, vamos cantar parabéns. Não, a gente não chega. Começava a cantar parabéns e a gente ia embora. Então a gente nunca conseguia comer. E teve muitos lugares que a gente ia para comer, tipo uma pizzaria. Quando a gente ainda queria viver, né, nessa sociedade, que a gente não tinha entendido que o nosso mundo era como uma pessoa com autismo, né? E a gente ia na pizzaria e ele comia, daí eu tentava acalmar meu filho lá se batendo, daí às vezes eu comia e a gente ia embora. A gente não conseguia sentar. Teve um restaurante que a gente sentou e todo mundo saiu de perto da gente, porque meu filho chorava demais, ele se batia demais, ele berrava demais. E a gente que idade ele tinha? 2 para 4 anos, entre 2 e 4, 3, assim. Depois daquilo a gente não saiu mais até ele completar quase 7 anos, 8 ou 10. Acho que faz 2, 3 anos que a gente voltou para a sociedade. Então foi um ano muito isolado, que cobra muito da vida, em particular do casamento. Então tem que estar os dois bem alicerçados ali, tem que pegar junto, porque senão não aguenta mesmo. É bem difícil. Mas, tipo assim, o que mais incomoda o teu menino é o som, o ambiente, as pessoas, o que é? Na época era tudo isso junto. Era movimentação, cheiro, barulho, tudo junto para ele é tudo muito demais. Aquilo que às vezes a gente está num lugar e vamos supor, a pessoa tem sensorial ali e a pessoa fica tec, você diz, ai, para com esse barulho. Para ele é tudo isso junto, gente mastigando, gente andando, gente cantando, gente se mexendo e cheiro. Então aquilo deixava ele nervoso, ele não conseguia assimilar cada coisa no seu tempo. E aquilo vinha tudo muito forte, então ele começava a se agredir. E aí a gente, para evitar de ver ele se bater, porque depois que você volta para casa não acaba. Aquilo pode ficar horas ainda. E você não sabe como acalmar seu filho. Porque você também está nervosa, porque você ficou triste, ficou frustrado, porque você não conseguiu ficar lá. Muitas emoções juntas para administrar.
Porque você começa a entender por que eu não posso ficar lá, por que ele está agindo disso. É muito porquê, muitas emoções. Sem resposta. E uma criança que você não sabe o que fazer com ela. E você não consegue entender o porquê daquelas atitudes naquele momento. Muitos pais hoje vivem isso sem explicação, e sem acolhimento, e sem se entender. E vão vivendo essa frustração. Né? E isso vai realmente criando muitos alicerces de frustração, porque a gente cria muita expectativa. O problema da gente é criar expectativa. E quando as nossas expectativas são frustradas, a gente se auto-agride, né, com emoções e sentimentos. E era isso que acontecia. Se julga, né? Se auto-julga. E a gente, quando também é julgado por outro, a gente quer dar uma resposta à altura daquilo. E às vezes a gente não tem aquela resposta, a gente se frustra, né? E tudo isso vai sempre colocando a pessoa para baixo. Quando eu consegui entender, gente, isso é longo, tá? Às vezes pode ser levar 10 anos, 8 anos, 9 anos. Cada um tem o seu tempo de maturidade nessa parte. E quando eu consegui entender isso, quando eu consegui aceitar isso, quando eu estava preparada... Quando eu estava preparada para voltar para a sociedade, e meu filho começou a entender que era legal, que era bom, que ele queria estar ali. Eu sempre respeitei muito o tempo dele. Quando até a gente foi esses dias agora no espaço, e eu falei, olha, tá dando o tempo dele. Ele começa a pedir para ir embora, ele tá cansado, eu entendi que a gente tá 3 horas aqui. Não é um lugar que é agradável para ele, então eu vou embora. Entendeu? Então eu já não crio expectativa. Eu sempre dizia pro meu marido, vamos. Aí depois eu comecei a mudar, né, a estratégia. Eu falei, vamos... Que hora que é o aniversário? 3 horas. Vamos aí 5h30, 6 horas, que daí a gente come. Todo mundo já tá comendo, a gente come o que tem. Fica o tempo que daí vem embora. Aí tu já explica antes para quem te convidou, nós realmente nós vamos, mas a gente vai chegar no fim e tal. As pessoas já começam a entender a tua vida também, né? Isso. Então, muita gente ficava triste de ver a gente ir embora antes do tempo. Então, as pessoas que estão com a gente também participavam daquilo. Então, a gente não queria mais aquela cena. A gente começou a ir onde dava, no tempo que dava. Né? E aí a gente começou a entender que seria melhor assim. E hoje eu dou graças a Deus dele querer. Ele pede para sair. Aí você diz, mas ele não fala, pede como? Tem dias que a gente não sai, a pandemia, né, fez muito ele ficar em casa. E acho que isso ajudou nessa forma dele querer sair agora, né? Ele vinha com a calça jeans lá no ombro, pegava a calça jeans e vinha. Eu dizia, acho que ele quer sair, ele quer botar roupa de sair. Ele começou a entender que ele tinha roupa de ficar em casa. Que ele tinha... Foi legal. Foi bem legal essa visão dele se comunicar. Né? Eu sempre digo, os pais, quando eles entendem que o filho tem autismo, se a gente for ver, eles falam assim, eu quero botar meu filho na fono. E hoje eu sempre digo para as pessoas, gente, fono não é só para falar, porque meu filho não falou. Mas a fono, ela ajuda para que ele aprenda a se autocomunicar de várias formas. Que ele se entenda primeiro e ele consiga achar formas de comunicação para se comunicar com as pessoas ao redor dele, com o mundo ao redor dele, né? Então, eu trabalhei muito PET na época, que são figuras com gravuras, e hoje, sem querer, eu fiz muitas coisas sem querer e deu certo. E eu montei lá no quarto dele um quadro de fotos com ele, né? Ele nos lugares. E eu não tinha percebido que isso para ele ajudava. Olha que legal. E ele foi lá, um dia a gente se arrumou, e ele ficou curioso antes de sair, ele queria saber, né? Ele levantou ligeiro e falou, tacou o dedo assim numa foto que tá na praia. Eu falei, não, a gente não vai na praia, a gente vai nesse lugar, que era a casa da avó, né? Então eu falei, olha que legal, eu não tinha percebido. Às vezes a gente não percebe, mas um simples quadro de foto de lugares que a gente repetiu, e que a gente repete até hoje, ele foi lá e colocou o dedo. Então ele ficou tranquilo, porque ele sabia que era lá que ele ia. Isso ajuda muito, você antecipar onde vai para a criança. Onde vai, Tá, e ele não fala nenhuma palavra? Nada. É por gesto que tu entende ele, ou ele... Como é que é? O que acontece muito com crianças pequenas, para a mãe que está ouvindo isso, começar a se entender. Às vezes eles começam a te puxar pela mão, quando são muito pequenos, 2, 3 anos, né? Você ainda está na expectativa que vão falar, enfim. E quando a gente tem um acompanhamento profissionalizado, eles começam a dizer, aponta para as coisas. Isso é com qualquer criança pequena, né? Aponta, fala o nome, né? E quando a gente entendeu que ele não ia falar, que os anos foram passando, eu não gostava de ser arrastada por ele. Porque literalmente você é levada pela mão. Sabe, feito um boneco. E eu comecei a cortar, quando eu comecei a achar isso muito pegajoso, muito inconveniente, eu não gostei, então eu comecei a cortar. Eu falei, eu não quero isso pra mim não quero estar velhinha lá sendo arrastada por ele, né? Falei, não quero. Eu comecei, olha, a mãe não gosta, não puxa que a mãe não gosta, fala o que você quer. Então ele teve também que tentar estudar estratégias pra me comunicar o que ele queria. Porque quando ele vinha me puxar, eu dizia, não puxa, espera, eu vou. Eu dizia para ele, espera que eu vou. Então eu tirava a mãozinha dele e dizia, a mãe vai. E eu ia. Eu não mentia para ele. Se eu dissesse que eu ia. Entendi. Porque se você diz que vai para uma pessoa, vai, né? Então ele já entendia, eu não vou puxar a mãe porque a mãe vem. Aí eu comecei a fazer assim, o que você quer? Aí ele começou a me imitar. Ele fazia assim,
Aí ele fazia pra mim, né? Aí ele tá me chamando, então eu vou. Então eu também comecei a cortar esse negócio de estar puxando pela mão. Porque eles levam isso pra vida. Muitas coisas que eles começam na infância, eles levam para uma vida inteira. Então, hoje, ele não me puxa mais. Ele só vem e fica parado. Então, ele fica paradinho na minha frente, desde quem tu queres. Aí, ele já vai na frente e eu vou atrás. Então, assim, a gente tem essa comunicação. Ele, se for algo, às vezes, tinha época que eu queria forçar ele muito a ele se ajudar, né? Para ele se comunicar, porque não tem só eu. Outras pessoas têm acesso a ele, principalmente na escola. Aí, eu dizia, mas o que tu queres? Eu não tô te entendendo. Daí, às vezes, ele ia lá e pegava um copo. Ah, tu quer suco? Ele ia lá e pegava uma colher. Ah, tu quer comer? Né? Ou se tem bolo não tá cortado, aí ele vinha, apontava lá pro bolo, ou trazia a faca pertinho, ou a faca tava ali pertinho. Então, assim a gente foi fazendo. Ô, Tetê, mas ouvir, ele ouve normal? Eu sempre digo, né? A gente ouvia falar antigamente que às vezes os surdos não podiam falar porque não ouviam, né? E ele quebrou essa expectativa porque não é que ele quebrou, né? É que ele ouve, mas não fala. E isso eu pensava, será que ele ouve, né? E ele ouve tudo desde pequeno. Eles dizem que o autista, eles quando são chamados pelo nome, não atende. Então eles começavam, será que ele escuta? Então eu fiz exames quando ele era menor e ele escuta som, entende. Nem tudo, tem coisas que ele realmente precisa de gestos. Mas tem situações que a gente só fala, ô Dani, eles falavam, se tu não tiver frente a frente com ele, chamar ele não vai te atender. Não, e eu faço experiências, daí eu sou, né, curiosa. E às vezes eu tô lá na cozinha e falo, Daniel, vamos sair. Às vezes eu só balanço a chave, né, ele já vem. Às vezes eu só chamo, porque às vezes ele é muito quietão. Às vezes ele tá quietinho lá com o celular dele num canto, ou vendo um vídeo que não tem som, e ele não faz som também. Às vezes ele não faz nem barulho. E eu fico, onde esse menino tá, né? Aí eu falo, Daniel, daqui a pouco ele vem, ele aparece. Então, isso para mim já é gratificante. Quando uma outra pessoa diz, olha, o teu filho não vai fazer, e você vence a barreira do teu filho fazer, gente, é incrível. Para uma mãe, isso é incrível. São pequenos detalhes que para uma outra mãe que o filho não tem autismo, é normal, né? Mas para a pessoa que tem autismo é um grande passo. Né? Outra coisa que a gente vê nas famílias hoje, só puxando aqui um pouquinho para dar um abraço nos pais, que às vezes eles são muito, parecem deixados de lado, né? Às vezes, o pai sempre é a mãe. Né? E eu conversando um dia com minha esposa, eu falei assim, mas você não sente por ele ser autista? Porque a mulher expressa mais, a mulher chora mais, a mulher pede mais ajuda, né? A mulher vai em outra mulher para desabafar. Para se sentir, porque é um alicerce, né? Ela precisa de sentir esse calor humano. E o homem tem uma forma diferente de administrar isso. Não quer dizer que eles não sintam. É a razão e a emoção. Isso mesmo. E eu perguntei um dia para ele, eu falei assim, até me emociona, né? Eu falei assim para ele, você não sente? Você não tinha expectativas? Você não criou expectativa? Ele disse, não, eu tinha vontade de correr, de fazer pipa para ele, jogar quilica e fazer coisas que ele fez quando era criança. Mas ele resolveu muito rápido isso. Ele falou, quando eu vi que não ia ser, tipo... Eu tudo bem, entendi. Tá tudo bem. A gente prolonga mais isso, né? Mas eles sentem do jeito deles, né? Então, eu vi naquele dia que ele também sentiu. Por não conseguir brincar com o filho dele como ele também... Como ele desejou. Quando ele estava na barriga, né? Sim. Mas eles têm, né, essa participação, sim. É importante o pai ouvir, a mãe pelo menos, né? Sentar e ouvir. Não julgar, né? Porque às vezes a mãe abre... Eu sempre digo que a mulher, ela abre mão da profissão, abre mão da sociedade para ficar dentro de casa, para ficar dedicada a essa vida com o filho, né? E o teu menino está em que série? Então, a gente está num processo escolar, né? Ele está meio parado na 5ª série, né? Eles estão querendo ajudar ele para ele prolongar isso. Não sei se é bom ou ruim, ele deveria estar indo para a 7ª, né? Está uns 2 anos aí atrasado. Então, a gente está aí nesse processo. Atrasado e não, né? Por tudo que ele passa, né? Pessoas como o meu menino, o que me voga muito na escola é a socialização. Eu não tenho grandes expectativas de alfabetização, porque eu não sei muito hoje, né, o que a alfabetização faria no menino como ele. Para ele entende muito das letras, ele consegue passar para a gente que ele entendeu, que ele conhece letras, mas viver com outros adolescentes da idade dele, eu acredito que é a maior recompensa que ele possa ter, porque ele vive aqui fora, né? Muitas vezes um pai pode achar assim, não, vamos colocar numa instituição que ele vai ter todo o atendimento voltado só para ele, com pessoas como ele. Da minha visão, né, talvez até seja julgada, mas na minha visão, ele precisa viver com pessoas da idade dele.
que tenham raciocínios diferenciados do dele. Porque é essa sociedade que ele vai viver. É esse povo que ele vai viver aqui fora. Então, é a minha visão, né, para o meu filho. Eu continuo persistindo para que ele continue na escola, porque eu tive vários relatos de que ele copiava os outros meninos, as outras crianças. Então, ele continuar copiando, ele um aprendizado para ele também, né? É um crescimento e maturidade dentro da idade dele. Exatamente. Então, é total direito dele, né? Mas vamos deixando. Ô, Tetê, daí tá teu filho, tu tivesse tudo isso, e como é que foi a expectativa do segundo filho? Foi bem difícil, né? Primeiramente, não foi uma gravidez planejada, porque eu tinha muito medo de não saber como ele reagiria com uma irmã. Acho que era mais proteção dele por ter uma criança em casa com uma outra criança que não tinha noção. Então, eu tive muito insegurança, muito medo. Foi uma gravidez meio que de risco, e depois ela nasceu prematura. E daí já veio quebrando barreiras, né? Já tive que ficar uma semana internada, então já tive que ficar longe dele, também não tinha, né? É coisas da vida que a gente não consegue, né, prever. E depois foi indo, assim, vendo eles crescer. E ela, né, já imaginava que teria autismo, porque é meio que de família. Mas ela é muito engraçada ao mesmo tempo. Tem coisas que ela faz, assim, que me cativa, me admira. Por exemplo, eu sempre falo para as pessoas que eu não quero colocar sobre ela essa responsabilidade que é minha. Né? Ela é irmã dele, não é continuidade minha. Sim. Eu quero que ela tenha os sonhos dela, os direitos dela, que ela faça as escolhas dela. Em nenhum momento eu tento cuidar para não dizer, você tem que entender que você tem um irmão assim, sabe? Porque ela tem o tempo dela. Tanto que às vezes a gente faz coisa entre eu e ela. Eu digo não, porque ela tem direito. Porque se a gente vai em algum lugar que ele tem o limite dele, ela não aproveita. Sim, exatamente. Né? Então é muito difícil quando eu tinha só ele, era tudo pra ele. Pra ele. Quando a gente tem mais do que um, é bom, porque eu deixei ele crescer. Eu abri um pouco a guarda, eu era muito autoprotetora dele. E ao mesmo tempo a gente acaba vendo uma forma de se dividir para dar amor para os dois. Esse negócio de que uma mãe ama mais aqui e ali, isso não existe. Não existe. A gente pode amar de forma diferenciada, porque são pessoas diferentes. Exatamente, atitudes e ações diferentes. Diferente. Mas o amor de mãe é amor de mãe. Você quer que os dois vençam na vida, que os dois progridam para os dois, amor para os dois. E a gente tem isso. E é incrível o quanto ela se preocupa com ele com 5 anos. Ela tem apenas 5 aninhos. E ela tem toda uma preocupação com ele, sem que a gente precise falar. Se a gente vai fazer algo, ela se preocupa se ele vai estar junto. Se a gente vai comer algo, ela se preocupa se ele está comendo. É muito engraçado, assim, sabe, ver isso. O cuidado dela com ele. Que é dela, que não é nós impondo, sim, né? Sim, que é dela mesmo. Eu acho que ela vendo a gente com ele, ela se sente, né, adulta para cuidar dele. E o legal disso é, como eu digo, isso às vezes vem da pessoa. Porque na escola ela tem o mesmo procedimento ritmo. Com crianças que têm limitações. Olha só. Uma professora veio relatar para mim que uma menina cadeirante, ela foi lá e ela tem toda a preocupação. Que a menina estava na roda, não ganhou um brinquedo, ela levantou e foi lá e deu um brinquedo para a menina. Ela ficou observando se aquela menina ia ser inclusa. A sensibilidade dela. Mas a professora disse que fez de propósito só para ver a situação, né? Então eu fiquei maravilhada de ver o quanto a minha filha é humana. Porque isso vem de pequeno, isso vem da pessoa, muitas vezes, essa humanidade. E ela também tem autismo? Ela tem autismo bem leve. Bem leve. A gente considera grau 2, existe o grau 1, 2 e 3. E se alguém perguntar, como é que vocês fazem esse grau, né? Essa assimilação, para ajudar algumas famílias em casa, para quem está tentando entender o grau do seu filho ainda, né? O grau 1 é uma criança que ela tem uma limitação muito pequena, ela consegue se socializar muito rápido, consegue viver dentro de uma socialização tranquilo, consegue ir para a escola tranquilo e tem alguns momentos de crise. Então é um autista grau 1. Ele consegue viver muito normalmente. Se ele tiver as terapias e acompanhamento adequado, ele vai passar muito tranquilamente pela sociedade. O grau 2 é o caso da minha menina, que tem muita ecolalia, tem uma dificuldade imensa, às vezes, para entender o seu mundo ao seu redor, tem dificuldade para expressar os seus sentimentos, não consegue, muitas vezes, participar de alguma coisa e pode ficar frustrada muito rápido. Essa criança ela vai precisar de uma atenção um pouco maior na sua adolescência, né? É onde a gente fala do índice de suicídio entre meninas e tudo mais. Elas que é a transformação
né, do hormônio ali, né? Elas conseguem entender que elas têm uma dificuldade, que elas são diferentes, quando elas têm um diagnóstico. Quando não tem, elas não conseguem entender por que elas não se encaixam. Entendi. Então, a importância do diagnóstico. Nesse sentido, né? O grau 2. A gente tem muitas meninas aí que passaram pela vida imitando outras meninas e não se entenderam, quando precisaram se entender. E as meninas, elas disfarçam muito o autismo, então é bem difícil diagnosticar. E o grau 3 aí é aquele grau severo de uma criança que sempre vai precisar de acompanhamento, que é o grau do meu menino, né? Então, esses são os 3 graus que acabaram aglobando aí, mas a gente sabe que cada ser humano tem uma sua peculiaridade particular, né? Eu também fui uma vez na casa da Cirlei, né? E o menino dela também tem o grau 3. E quando eu cheguei, ela já disse assim pra mim: não te assusta que ele vai te pegar pela mão, ele vai te levar e ele vai fazer tu querer esquentar a comida dele, e ele vai fazer tudo e tu faz. E ele faz assim, e a gente sente. No começo, pra mim foi assim, sabe, Tetê, foi um impacto assim, parecia que ele queria me... mas eu reagi, mas depois eu fui, entendeu? E realmente ele fez isso, ele me levou até no fogão, e ele fez assim pra mim, e daí eu tinha que esquentar, e daí eu tinha que saber como é que era, eu tinha que pegar a seringa e coisa, sabe, beleza, pronto. Aí ele saiu, e depois ele fez eu me emocionar, porque a Cirlei disse que é muito difícil ele chegar perto da pessoa e deixar a pessoa botar a mão no cabelo dele. E ele pegou a minha mão e botou no cabelo dele. Entendeu? Sim. Aí ela disse assim: meu Deus, ele sentiu uma energia muito boa em ti. Aí é onde tu falou da sensibilidade deles, que realmente é verdade. É verdade. Entendeu? Então, assim, porque eu fui lá numa pureza, né? Eu fui lá para convidar ela para vir no podcast, conhecer eles mesmo, né? Sim. O grau de autismo dele, né? E eu fiquei perplexa, assim, sabe? Eu não imaginava que era desse jeito. Eu nunca tinha tinha convivido com uma pessoa assim. Convivido não, só fui lá para conhecer, sabe? E eu acho que a sociedade deveria de fazer isso, sabe? Isso foi uma experiência minha que eu vou levar pro resto da minha vida e, se possível, passar para outras pessoas, para as pessoas realmente entender, porque é uma coisa que tu fica surpreendida, sabe? Sim. Mas é uma coisa que todos deveriam de entender e ir até o local para ver como é que é e depois não sair auto-julgando, sabe? Isso é que eu digo, assim, o que eu faço hoje com o meu filho, que, como eu falei, né, eu me isolei por muito tempo devido a olhares de julgamento. Exatamente. E hoje eu tenho orgulho e prazer de levar o meu filho para a rua. Né? Porque, assim, é como você está falando, de ir visitar é uma coisa, mas a gente tem que ter coragem, porque primeiramente você precisa de coragem, porque você sabe que vai ser olhado. Isso. Você sabe que não é tem olhares maldosos, mas tem olhares de curiosidade. Esse olhar de curiosidade hoje eu entendo que faz parte. Né? Como eu tô falando, eu fui sarada e fui curada nessa parte para poder conseguir levar meu filho para a sociedade. Por quê? A mídia mostra muitas coisas, mas é só a vida, convivência na rua que vai trazer uma realidade. Então, né, a gente sabe que a gente tem muitas oportunidades, muitos vídeos, mas quando a gente convive, fala e leva para mostrar, você está abrindo um novo leque para as pessoas ter acesso a ver, acesso àquela pessoa. Então, quando eu saio com meu filho hoje e as pessoas param para olhar, tem gente que fica parado, sabe? A minha vontade de chegar e dizer assim: o senhor quer fazer alguma pergunta? Porque eu sei que aquela pessoa já quer perguntar, mas não tem coragem. Mas não tem coragem. E todo mundo tem vontade, às vezes, de fazer uma pergunta. Mas como é? Por que ele é assim? Porque eu já vi um fulano assim lá e, poxa, ele é igual. Às vezes não é por maldade. Não é maldade, é vontade de conhecer. E só vai conhecer se todos esses pais pegarem os filhos e começarem a sair pra rua. Vão pro parque, vão pras festas, fiquem o tempo que vocês podem, participem da sociedade. Porque não adianta falar de autismo e não mostrar o autismo. Sim. Então, espero que as AMAs consigam fazer isso, impulsionar e fortalecer os pais para saírem para as ruas, ter o seu direito, que é de estar nas escolas, e não tapinha nas costas e leva para lá que é melhor. Não é o melhor. É o principal, o essencial e o necessário. O melhor é a inclusão, vida, né? É a vida. Sabemos que ainda estamos muito longe de conseguirmos uma inclusão de qualidade, mas não é tirando, afastando ou se escondendo que nós vamos conseguir. Então, quando eu saio com meu filho hoje, eu dou risada. E ele dá uns pinotes, ele dá uns pulos assim, ele bate no peito. Faz, filho. Se você está feliz assim, faz. Se essa é a tua vontade, é a tua faz. Vida.
Né? É o teu mundo. A gente vê tantas coisas que não deveriam fazer. Fazem. Então, porque o meu não pode, né? Ele está sendo natural. Então, eu sempre falo, o autista, ele ensina para os pais, pessoas que vivem diariamente com autismo, viram pessoas muito mais humanas, pessoa que tem o coração aberto a isso, não é todos, né? Mas tem. Eles viram humano, pessoas mais simples. Eles não dão mais valor para algumas coisas que são compradas. A vida e a saúde fazem muito mais importância do que qualquer coisa que a gente consiga conquistar com o nosso dia a dia, né? A gente sempre sabe que a gente quer estar bem, a gente quer conforto, mas o que a gente quer é poder chegar no fim do dia. Ontem nós estávamos 4 lá, deitados na mesma cama, meu filho grandão e um por cima do outro. Isso é gostoso. Você tirar esse momento para rir, para brincar, nem que seja para ver uma televisão, mas todo mundo na mesma cama, sabe? Não tem esse limite, que não pode. Não, a gente tem que ser simples, isso é que importa. Isso. Tetê, às vezes a gente relata assim, né? Eu tô triste por tal coisa e tal. Não, realmente queres ver uma tristeza? Então, entra num asilo, entra num hospital de câncer. Isso. Né? Vai visitar esses locais, daí depois tu retorna à tua vida normal e tu veja se tu tens direito de reclamar daquilo ali. Bem isso. Né? Ou até mesmo visita uma família que tem um filho com uma alimentação bem grande. Para você ver se a sua vida é digna de reclamação. Assim, às vezes, né? Não querendo julgar, né? A gente sabe que cada um tem a sua limitação. Mas às vezes tem pessoas que reclamam e tem tudo. E eu vou ser bem sincera, assim, pra ti, eu não sempre, eu fui moldurada. Hoje eu entendo essas coisas, mas eu também. Quantas vezes, Tetê, eu vi as crianças teimosas, que não eram teimosas, mas eu julguei, entendeu? Eu julguei, lógico. Eu fui esse humano também, entendeu? Sim. Hoje não. Hoje, se eu ver uma criança que ela está fazendo certas coisas, ali tem alguma coisa. Então, eu deixo para ver qual é a reação da mãe ou do pai, porque a mãe e o pai sabem o que é, não nós que vamos julgar, né? Eu sempre digo assim, que eu não viveria esse mundo, não viria ou não. Esse mundo é quase invisível, sinceramente, para muitas pessoas. É uma população muito grande, mas é um mundo quase invisível de pessoas que têm filho com deficiência. Poucos lugares, poucos espaços na sociedade para esse povo. E quando eu comecei a frequentar o MAPAI e fiquei sentada no pátio esperando meu filho fazer terapia, eu vi ali muitas mães, que daí a gente começa a conversar, né? E eu vi muitas mães que precisavam de abraço. Muitas mães que precisavam de um olhar, não precisava nem falar nada, mas se você tinha um olhar assim com um pouquinho mais de brilho, ela só queria falar. Sabe? E às vezes hoje eu fiquei pensando, nossa, como falta às vezes um poder público, uma autoridade, visitar um lugar desse. Às vezes tem pessoas que estão dentro do poder público que nunca botaram o pé num lugar desse. Sim. Nem que seja passar uma tarde para ir lá conhecer o trabalho, o projeto. E daí quando tem ações voltadas para isso, nem votam a favor, porque não conhecem, porque não vivem. E são pessoas que muitas vezes estão na frente da nossa cidade, né? Então, isso é triste. Não que posso reclamar, poder, né? Eu não estou aqui para reclamar. Minha cidade, graças a Deus, tem feito muito. Mas eu estou falando no geral, no conteúdo geral. Eu estou falando em todas as áreas. Eu estou falando de pessoas que deveriam estar abraçando esse povo, que às vezes não estão. Quando você falou ali de mães que têm filho com limitações, eu já tive também, né? Porque o meu filho, ele andava tudo normal até aos 18 anos. Quando chegou aos 18 anos, ele teve um acidente de moto. Ele estava na garupa da moto e um senhor embriagado cortou a frente deles, entendeu? E ele ficou da cintura para baixo, ele não sentia mais nada. Então, ele foi cadeirante, entendeu? E eu senti na pele o que é ter um filho cadeirante, que já não tinha limite para muitas coisas, entendeu? Eu não tinha acesso a tudo. Para te ter noção, eu tinha que levar ele lá no Belchor, porque era o único local, a única clínica odontológica que tinha local para o cadeirante chegar até na cadeira do dentista. Olha só. E eu pegava ele, botava dentro do carro e levava ele até lá para poder fazer isso. Então, existe até limites até para isso.
Entendeu? Então, assim, as pessoas, porque a gente é normal entre aspas, a gente não pensa nas outras coisas. É verdade. E se cada pessoa fosse pensar um pouquinho e fazer um pouquinho, tudo mudaria. Melhoraria muito, né? A vida do ser humano. Realmente, o acesso a alguns locais ainda são bem precários. Sim. Né? Em tudo. Escola, postos de saúde, mercado, muitas vezes o acesso para essas pessoas que precisam se locomover através de uma cadeira de roda ou outra situação, uma bengala, às vezes não é bem acessível. Muitas vezes tem lugares que a calçada não existe e como é que vai trafegar por ali, né? Então é triste. Falta realmente às vezes ainda um olhar bem mais apurado e delicado para esse povo, para essa população. É uma população já, né? É um povo grande já hoje em dia. Tetê, assim, outra coisa também, as mães que são mãe de autista ou com alguma deficiência, que tem que se dedicar mais a eles, a gente pode ver que elas têm uma carência e até mesmo, vamos supor assim, vamos supor, às vezes não passa nenhum batom, né? A autoestima dela vai diminuindo e ela vai vivendo aquele mundinho e ela fica, né? E é isso que a gente deveria também de resgatar, né? Porque a mulher é muito... A gente gosta dessa vaidade, né? Queira ou não queira, a gente gosta de botar um brinco, a gente gosta de botar um batom e elas vão deixando de lado, né? A gente vê nesses programas de televisão, né? Às vezes eles pegam uma pessoa que você olha e quando eles arrumam ela, você diz, não é a mesma. Não é a mesma. A gente esbarra muito com isso. A mulher, a gente esbarra muito com isso na associação, quando a gente tem uma psicóloga, muitas vezes trabalhando com pessoas voluntárias. Uma psicóloga se forma, ou tá a fim de fazer um trabalho a mais, abraça a causa. Ou tem aquele coração grande, né? E, tadinhas, às vezes elas trabalham o dia inteiro, vão lá e fazem um horário com a gente. Sim. Né? A associação está sempre aberta a receber esse tipo de pessoas. E aí a gente, quando consegue alguém, mesmo não conseguindo, a gente faz o mesmo trabalho. E a gente faz roda de conversa. E se você perguntar para uma mulher dessa, qual é o sonho, ela não sabe dizer. Exatamente. E se você falar assim, e pra você, o que você quer, ela não sabe nem mais quem ela é. Elas perdem identidade, elas não conseguem se ver, muito rápido a lágrima começa a correr, e tudo que elas querem é ver só o filho bem. Qualquer mãe quer, mas uma mãe dessa, ela tem um medo, o maior medo de qualquer mãe com filho deficiente, com filho numa deficiência geral, é morrer. Se elas pudessem chegar só perante Deus e pedir algo, elas pediriam vida e saúde, para viver até o último dia que o filho tiver na terra, porque o maior medo delas é deixar essa criança desamparada. E às vezes a gente vê isso, sabe? Às vezes a gente vê... Esse dia foi uma pessoa lá e a mãe faleceu e a moça estava na casa de um irmão, na casa do outro, e às vezes eu me debati com aquilo, né? Fiquei pensando, nossa, né? Não está na nossa mão. E é como você está falando, às vezes elas nem se olham no espelho. Elas param na frente do espelho para escovar o dente, pentear o cabelo, mas não se olham. Se você pedir, elas não têm um lápis, elas não têm um batom, elas não se importam mais com isso. Isso deixou de ser parte da vida delas. E faz parte. Toda mulher precisa. O que eu voltei a fazer, coisas que eu não fazia. A gente foi só voltando aqui, a gente foi numa palestra, eu fui no encontro que eu estava fazendo, e uma mulher disse que o tempo dela, para ela, era quando ela ia tomar um banho, ela botava a cadeira embaixo do chuveiro e aí ela chorava, porque ela queria sempre ser forte para a família. As mães não se permitem chorar na frente do marido, na frente de uma sogra, na frente do filho, porque ela não quer que o filho veja ela chorando, e às vezes elas se escondem até para chorar. Elas não se dão no direito de chorar. Elas não se dão no direito de se arrumar. Elas não se dão no direito de tirar um dinheiro para comprar um brinco, sei lá, ou comer uma coisa que tem vontade. Elas perdem completamente quem elas são. Elas se perdem nesse momento de só viver para ser útil na vida daquela criança, daquela pessoa. Esquecem que elas têm prioridades próprias, né? Então, eu acabei com o tempo, como eu falei, né? Eu acabo indo atrás de algumas coisas, porque como eu já tive depressão, eu entendi que eu ia ficar doente se eu não parasse para cuidar de mim.
Então eu tenho esses momentos, hoje, graças a Deus, estou aqui, é um momento de refrigério, estou falando do que eu gosto, do que eu amo, que é a minha vida, mas estou conversando com uma amiga, já estou num ambiente diferente. E eu saio com algumas amigas, eu tenho uma amiga que a gente marca macarrão, aí é o nosso momento de rir, de chorar, de falar bem, de falar mal, de falar de outras coisas. Até mesmo aflorar a mulher, né, que existe dentro da gente. Precisa respirar, você precisa sair daquele ambiente, precisa respirar, recarregar suas forças e voltar para aquele ambiente, porque você está constantemente vivendo aquilo ali. Tem pais que vivem constantemente em terapia, da terapia para terapia, de terapia para terapia. Então ela não tem mais tempo para ela para nada, né? E é desgastante, porque o teu emocional, a tua saúde vai ficar debilitada. Então, aí teve uma pessoa que ela disse assim, olha, eu não tenho condições, mas eu comecei a tirar dinheiro para ir para academia. Não tem dinheiro para academia? Vai caminhar. Um dia da semana, se você fazer meia hora sozinha de caminhada, para falar sozinha, para botar um som, para ouvir, meia hora, você vai ver o quanto aquilo vai te dar energia de novo. Né? Porque você precisa se reencontrar novamente, dentro de tantas emoções de tristezas e força que você quer ser forte, mas a gente sabe que ninguém é forte o tempo todo. É fazer alguma coisa por si sem culpa. Sem culpa. Né? Sem culpa, porque você, na verdade, você está fazendo para fortalecer o teu ambiente. Porque se você deixar, você vai caindo, né? Vai caindo, vai ficando doente, o corpo vai precisar dessas energias que você não está repondo. Sim. Né? E o que eu faço, né? Se alguém me perguntar, eu já fiz muita coisa. Eu já fiz aula de música, aprendi a tocar violão, porque vem do meu pai. Faço um violãozinho. Não aquilo tudo, não. Não é aquilo tudo, não. É umas notinhas, um dó, ré, mi, só. Mas aí, hoje eu jogo futebol com um monte de meninas e quando eu não aguento, vou lá dar um chute no outro, outras me chutam, aí às vezes estou marcada assim. E é brincadeira, mas é uma brincadeira gostosa. Eu sempre digo para as meninas, olha, eu venho aqui, é uma terapia para mim estar com vocês, com as meninas do futebol, a gente brinca, às vezes tem torneio, às vezes eu vou lá, assisto um torneio, participo de outro. Sem querer, querendo ou não, é um exercício pro físico, né, que precisamos, e ao mesmo tempo tu saiu do teu mundo. Então é uma horinha minha, que eu não gosto de academia, então é uma outra forma de exercício, mas é o meu momento. Eu tiro lá pela semana, eu vou lá, faço meu futebol com as meninas, depois volto pra minha vida e não mude nada. A gente acaba proporcionando uma chance do nosso marido se colocar no nosso lugar para estar com aquela criança, porque eles conseguem ainda tocar uma vida, né, de trabalho. Porque trabalham fora. Então eles conseguem sair de casa, às vezes estão fora o dia inteiro. Então, uma vez na semana não vai realmente afetar em nada. Às vezes eu consigo levar eles junto para eles assistir a mãe, e a minha filha fica lá, vai mãe, vai. Ela fica, vai mãe. Mas às vezes eu vou sozinha para dar minha respirada, às vezes eu levo eles. A torcida extra. Ô Tetê, assim, ó, quem tem filho autista, ele é remunerado pelo governo, alguma coisa, ou não? Isso é uma luta, a gente chama de BPC, né? Ou LOAS, para alguns é LOAS, para outros é BPC, mas é a mesma forma de receber. Já foi melhor, hoje está sendo muito poldado, hoje está sendo muito mais difícil, mas é um direito garantido, então se você consegue provar que realmente precisa desse benefício, consegue receber. O meu filho mais velho recebe, mas a gente está sempre com aquela insegurança, né? Daqui a pouco vão cortar. E o nosso medo não é o hoje. Se eles cortar hoje, ele é nosso filho, a gente vai continuar sustentando, vai continuar vestindo ele, vai continuar dando as terapias que ele precisa, mas o triste é daqui 10 anos, daqui 20 anos, quando talvez a gente não estiver aqui e ele não tem condições de trabalhar para ter. Então, quando uma pessoa corta um benefício desse, me dói. Como você disse ali, você viu o filho da nossa amiga, né, Cirlei? Você acha que aquele menino tem condições de trabalhar fora e ter dinheiro? Nunca. Aí eles cortam uma pessoa dessa. Então, é uma injustiça muito grande. Um político que consegue assinar para cortar um benefício desse é uma injustiça imensa, que fazem com as famílias. E tem pais que, às vezes, é só a mãe, sabe? Sim. E eu não gosto de falar porque dói. Faltar algo para uma criança dessa, um remédio, uma fralda, isso aí é uma parte que me dói. Então, o Brasil tem tanto, né? Para que tirar de pessoas tão carentes, né? Sim. Desnecessário. Então, eu dou graças a Deus que hoje a gente tem. A gente procurou fazer algumas coisas para que futuramente meu filho fique bem. Claro que vai depender da administração de quem cuidar dele, né? Que eu espero que a Helena tenha capacidade suficiente para administrar, mas não é todo mundo que consegue ter uma preparação dessa. Então, a gente não tem hoje no Brasil
Acho que temos em Florianópolis, não sendo injusta, mas existe casas de repouso para essas pessoas, uma casa assistida. A gente tem um desejo imenso de conseguir mais, aonde uma criança dessa vai para lá, um adulto, já formado adulto, que eles não ficam crianças para sempre, e lá eles ficam, mas eles precisam ter esse dinheiro para manter eles lá. Manter. Então é triste, a realidade realmente é muito dolorosa, sabe? Não ter recurso. Imagina, um filho meu não consegue trabalhar, vai comer como? Quem vai sustentar? Então aí é difícil. É doído. É doído. E daí, como é que a pessoa vai... Qual a documentação que precisa para isso, Tetê? Gente, para mim conseguir, foi negado 3, 4 vezes. E eu tive na última vez, eu cansei, daí eu trouxe a realidade assim, eu vou falar como é, e vocês querem dar, não quer, deixa pra lá. Primeiramente, a pessoa já tem que ganhar muito pouco. Então, ninguém bate o índice do que eles pedem. Às vezes, a pessoa tem que ganhar R$1.000, morar de aluguel, ter 5 filhos. Entendi. Então não bate, você tem que viver com R$1.000, é um exemplo que eu estou dando, né? Eles fazem uma meta, assim, eu não sei falar 100%, mas existe uma meta que você não está dentro daquilo. Às vezes só o seu marido trabalha, você não trabalha, aí você tem 5 bocas para sustentar e ainda mora de aluguel, aí então você vai ganhar. Mais um salário mínimo. Quer dizer, você vive no nível da pobreza. Miserabilidade, eles chamam. E mesmo que você ganhe mais aquele R$1.000, como é que você vai viver assim? Mas a gente encontra situações onde a pessoa vive assim e ainda eles cortam. Sabe? Então, e é difícil conseguir o benefício, é muito difícil. A gente conseguiu numa fase da nossa vida muito ruim, muito difícil, e a gente pegou um médico que se sensibilizou e ele aprovou, então ali a gente conseguiu, mas a gente já tinha perdido 3, 4 vezes, tinha dado entrada, tinha sido negado, tinha dado, então você vai 5, 6 vezes, passa horas no INSS para chegar na hora de dizer você não vai ganhar. Né? Você então, não está dentro do padrão que ganha. Imagina, hoje só meu marido trabalha, né? Só ele. Então, se fosse realmente não depender de mais essa ajuda, faltaria coisas para o meu menino, ou faltaria para alguém. Exatamente. Né? Então é bem complicado. A gente tem outros benefícios, né? Hoje o autista ele consegue comprar um carro com desconto. Claro que é um carro que tem um valor estipulado, mas consegue 30% de desconto num carro zero, consegue ficar livre de PVA, acho que é isso que fala, né? Vamos deixar essas coisas para carro para homem, né? Mas é por aí. Tem aqueles impostos. Tem alguns benefícios. Hoje já foi conseguido. Tem umas pessoas boas, político bom, graças a Deus também, que fazem o bem. E algumas pessoas conseguiram, quem tem convênio particular, consegue já o profissional vir em casa, consegue também colocar a criança na terapia através do convênio que paga, particular. Então já conseguimos alguns avanços. Já foi dado alguns passos nisso. Falta muito, mas já conseguimos, já ajuda. É porque hoje está sendo muito falado do autismo, né? Então daí por isso que as pessoas também já estão vendo com outros olhos. Se não fosse tão falado, e seria estar ali naquela casinha ali, também não seria tão visto, né? A probabilidade é crescer cada vez mais. A probabilidade que daqui a alguns anos toda a família vai ter seja neto, seja filho. A probabilidade é vir cada vez mais, então realmente eles vão ter que se encaixar, se adequar, né, melhorar, não tem o que fazer, tem que melhorar as leis para que consiga sobreviver na sociedade. E isso é hereditário? Então, não existe comprovação, né? Por mais que haja muitas pesquisas, não tem, é disso. Se for me perguntar para mim, gente, isso é meu, eu acredito que sim, que é hereditário. Porém, a gente conhece famílias que ninguém teve. Passou a família inteira, ninguém teve, só tem aquela criança. Então, é muito vago a gente dizer é ou não é. Afirmar. Não tem como, não tem um diagnóstico para isso, não tem ainda fechado, né? Então, foi um papo maravilhoso que eu amei, né? Foi um papo bem descontraído, mas ao mesmo tempo educativo. Que né? bom. Porque ele foi descontraído, né? Que é a tua vida mais educativa para que as pessoas vejam realmente a realidade do autista, né? E a realidade até da tua vida, né, Tetê? Que ela expôs aqui mais ou menos como é que é, né? Eu só gostaria, assim, né, antes da gente terminar, de falar, assim, um pouco sobre as terapias rapidamente. Pode ficar à vontade. Como AMA, né? As AMAs, elas conseguem... Várias outras instituições, a PAI, enfim, a gente tem outras instituições aí mundo afora. O autista, quando ele consegue ter as terapias, fono, e é infinitamente, fono, TO, psicopedagoga, musicalidade, artes, dança, natação,
e atletismo, a gente tem paradesporto já em Gaspar. Então, quando ele consegue ser integrado em todas essas terapias, sendo que os pais continuam dando atendimento contínuo em casa, eles conseguem avançar muito. Então, as terapias, por isso que as AMAs correm muito atrás disso, de montar uma clínica, ter esse apoio, e conseguir os profissionais, porque se a criança ela vem de 3 anos, 2 anos e cresce dentro disso, o poder público vai ter um índice de precisar de professores cada vez menos dentro da sala de aula. Então, às vezes, eles não têm esse olhar sensível. Mas para que tanta AMA? Para que isso? Para que aquilo? Gente, eles vão conseguir diminuir muito, porque daqui a pouco eles não vão dar conta no SUS de tanta psicóloga que vai precisar, tanto para as crianças como para os pais. Então, se as AMAs conseguem ter mais força para crescer e trazer esse atendimento, vai diminuir muito, porque daqui a pouco eles vão ter que, se eles não nos ajudam, eles vão ter que botar isso dentro do SUS. E o SUS vai ter dinheiro para sustentar tudo isso também. Então, assim, falta essa parceria para que as crianças consigam ter esses atendimentos adequados para que lá no futuro distante o retorno venha para eles mesmos. Então, nós como AMAs, agora falando como AMA, nós somos como mãe, precisamos cada vez mais que o poder público de cada cidade onde tem uma AMA representativa sinta acolhimento, sinta apoio desse poder para crescer, porque nós berramos e queremos futuramente dar o retorno de todo esse apoio que essa própria cidade está dando para essas AMAs. Então é isso. E o interessante era que cada cidade tivesse uma, né? Graças a Deus está indo. Estamos chegando lá, mas é interessante que tenha mais. Mas a gente só vai ter mais quando a gente for aceito e entendido, porque a gente precisa do poder público para nos ajudar também. Mas precisamos dos pais que abracem quem estão na frente desses trabalhos para crescer. Mas é uma união. Mas estamos firmes e fortes, vamos continuar e daqui a uns anos a gente vai ouvir muitas AMAs crescendo. Se Deus quiser, tudo vai se evoluir, né? Isso. Ô Tetê, eu queria que tu deixasse o arroba da AMA, né? Para quem quisesse entrar em contato mesmo, para ser voluntário, ou se tem um filho que gostaria de uma orientação de vocês, para as pessoas poderem procurar vocês. Vamos lá, então. Nós temos o nosso Instagram, né? @AmaGaspar. Temos o Face, que é o mesmo, Ama Gaspar, que a gente tenta facilitar o máximo que dá. Temos o nosso e-mail, grupo autismo, amagaspargmail.com. E o telefone eu vou deixar, eu não vou lembrar. Não tem importância, depois a gente escreve embaixo. Tá, eu não vou lembrar de cabeça, então não vou passar errado. Mas eu posso deixar o meu. E quem me procurar, e a gente encaminha, né? Quem quer falar com a AMA, a gente encaminha para a AMA. Quem quer falar com a presidente, fala direto comigo. 9711-5726. E aí, se quiser falar comigo, eu atendo. Ou então, se for referente a um pai, ou se for palestra, a gente faz palestra em qualquer lugar. A gente vem aqui na Ilhota, vai em Blumenau, aonde chamam, a gente faz palestra nas escolas. E nos procurando, a gente está à disposição por telefone, pessoalmente, recebendo as pessoas, apoiando, não importa onde estejam, né? E eu quero te agradecer profundamente, porque foi uma conversa muito maravilhosa e você também fez eu aprender mais um pouco, sabe? Quando você me contou do teu filho, lógico que eu relatei da Cirlei, porque são mais ou menos parecidos, né? Mas foi mais um aprendizado e eu queria deixar aqui dizer para você que eu gostaria muito de conhecer o teu menino, sabe? Ótimo. Então, eu gostaria de um dia ir na tua casa e conhecer ele pessoalmente, pra gente até mesmo interagir, sei lá, ou fazer alguma coisa, ou é mais uma experiência pra minha vida. Eu quero te convidar, que bom! Pra gente fazer uma filmagem com ele, e eu faço questão de que você mostre ele, se você quiser, trazer a filmagem. Olha, gente, aqui, ó, pra vocês a filmagem que ela autorizou, que é muito importante mostrarmos. Podemos combinar um parque, um lugar, onde a gente dá uma filmada com ele e você pode estar participando do nosso cotidiano um momento e trazer. Eu faço questão que se você quiser trazer esse momento, né, e a gente pode estar fazendo sim. Que bom, fico gratificada. Obrigada pelo convite, obrigada por esse momento, que esse vídeo possa ajudar muitas famílias e que esse vídeo possa ajudar muitas AMAs e que a gente possa crescer cada vez mais. Tá bom, muito obrigada, gente. Hoje a gente terminou até fizemos um podcast bem emocionante, né? Ainda mais com o fim desse, ainda com a autorização da mãe, para a gente mostrar realmente a realidade do menino dela. E agora, a quarta-feira que vem, a gente vai ter
outra convidada que vai ser uma pessoa espetacular, com uma outra história incrível que vocês não vão poder perder. Tá bom, gente? Muito obrigada e até quarta-feira que vem.